Egito anuncia grandes descobertas em Saqqara, no Egito. Grandes descobertas. Seriam essas descobertas relacionadas à vida alienígena? A aliens? A gente vai ver isso neste vídeo. Se você é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Vamos lá, trazendo informações para você. Notícia chegando diretamente do Egito. Salam aleikum. O Egito anuncia grandes descobertas no sítio arqueológico de Saqqara. Aqui nós temos. Pergunta que eu faria para você. Você acha que os faraós eram semideuses? Filhos de extraterrestres com humanos? A gente vai entender. Eu vou falar também sobre o êxodo do povo judeu neste vídeo. Então nós temos aqui. Egito anunciou neste sábado a descoberta de uma nova leva de tesouros na necrópole de Saqqara, ao sul do Cairo, incluindo um templo antigo funerário. Saqqara fica bem ao sul ali, a gente vai ter o Cairo bem na parte de cima. O Ministério inclusive, só um comentário, Alexandria fica no Egito, e quem nós temos de referência, né? Eratosthenes, sim, tudo nessa mesma região. Quem mediu a Terra, né? O Ministério do Turismo e Antiguidades explicou, inclusive Eratosthenes, ele era da Biblioteca de Alexandria, né? Muito interessante. O Ministério do Turismo e Antiguidades explicou que grandes descobertas feitas por uma equipe de arqueólogos liderada pelo renomado egiptólogo Zahi Hawass. O Zahi Hawass, no Egito, achou 50 sarcófagos. Interessante que tudo que se faz nas pirâmides, tudo que se descobre, passa por Zahi Hawass. Basicamente, ele controla ali tudo, né? Tudo passa por ele. Tudo que tem que ter aprovação dele. É interessante isso, como mesmo as descobertas não são mostradas a não ser que ele queira ou tenha autorização. Talvez de quem? Os sarcófagos de madeira que datam da Era do Novo Reino foram encontrados em 52 sepulturas em profundidade de 10 a 12 metros. Então isso que nos chega, tá? Segundo Hawass, citado no texto, o templo funerário da rainha Naert, esposa do rei Teti, bem como 3 depósitos feitos de tijolos foram encontrados no local. Então, é um costume, né, os reis serem enterrados em necrópolis, sendo as pirâmides do Egito são necrópolis, né, seriam os locais de vida eterna dos reis. E acreditam-se, inclusive, que esses reis são levados através de um barco para os céus. Saqqara, lar de uma dúzia de pirâmides, antigos mosteiros e cemitérios de animais, é uma vasta necrópole que pertenceu à antiga capital egípcia. Mênfis é considerado patrimônio mundial da Unesco. Então muita gente pondo a mão, né? Trazendo todas as matérias, no primeiro comentário do vídeo, trazendo mais fontes para a gente validar. Egito anuncia a descoberta de tesouros no circo arqueológico de Saqqara. Egito me interessa muito. Eu quero futuramente o canal Crescendo voltar para o Egito. Já estive em Saqqara e é bem interessante. Realmente você fica pensando sobre como fizeram tudo isso, né? Inclusive depois eu vou comentar um pouquinho sobre o êxodo. A gente vai reabrir um pouquinho, que é uma parte da história bem interessante. Inclusive Elon Musk disse que as pirâmides foram construídas por alienígenas. É óbvio. Tá nesse card aqui para vocês. Egito anunciou nesse sábado a descoberta de uma nova leva de tesouros na necrópole de Saqqara, ao sul do Cairo, incluindo um antigo templo funerário. O Ministério do Turismo e Antiguidades explicou que as grandes descobertas feitas por uma equipe de arqueólogos liderada pelo renomado Zahi
Hawass. Inclui mais de 50 sarcófagos. Será que vão abrir e mostrar algo alienígena dessa vez? Saqqara é lar de mais de uma dúzia de pirâmides. Então dá para ter uma ideia dos sarcófagos encontrados. O que você acha? A mumificação também é um processo, né, muito utilizado nessa época. Inclusive, a Bíblia o Antigo Testamento, Egito é um local muito importante para o Antigo Testamento. Inclusive, um dos livros é o Êxodo, que se passa no Egito. O Egito anunciou em novembro a descoberta de mais de 100 sarcófagos intactos. Tá? Então a gente vai, acredita-se que tem 2.500 anos, a gente vai ver sobre isso. Uma grande teoria, inclusive nós tivemos vários aliens sobre as pirâmides do Egito. Inclusive também, nas pirâmides, uma das imagens foi encontrada, imagens de helicópteros. Sim, de helicópteros, de aviões nas pirâmides. Muita coisa ainda não explicada, né? A Hawass disse ao comunicado que a nova descoberta pode facilitar a pesquisa sobre a história de Saqqara. Então vamos esperar, né? História de Saqqara, trazendo mais alguma fonte para vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho dos aliens, né? Qual é a relação de tudo isso com o Egito. O Egito anuncia descoberta que reescreverá a história da região da necrópole de Saqqara. Então, bom, é isso, né? A gente vai ter, então, mais algumas informações trazendo para vocês grandes descobertas, que ainda não dizem quais exatamente são, mas serão grandes, já anunciou como grandes descobertas. Arqueólogos encontraram o templo funerário da rainha Naert, esposa do rei Tete, primeiro faraó da sexta dinastia do Império Antigo do Egito, que governou entre 2322 a 2313 a.C., detalhou, né, o egiptólogo que nós conhecemos. Então nós temos o seguinte ponto. Algumas coisas encontradas, tá? Olha só, um post que ele fez, Dr. Zahi Hawass, tá? Que foram descobertos, olha só, algumas das coisas que já foram descobertas, também, olha só, mais algumas coisas que descobriram ali. Então muita coisa, hein? Inclusive parece um quebra-cabeça não, mas é realmente um pergaminho aqui. Eles têm papiros, né? Que é o papel lá que usavam nessa época, onde escreviam nos papiros, né? E tem uns pergaminhos ali, olha só, muita coisa encontrada, nova. Reparem que interessante, né? A gente vê até por essa imagem que muitos rostos, né, de passarinhos, rostos de cachorro e gatos nos desenhos egípcios, né, lobos também, muita coisa que não faria sentido se elas não existissem, tá? Então essas foram as descobertas. Trazer mais uma fonte aqui, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, agora outra, Ministério do Egito, anunciou, né, série de grandes descobertas no sítio arqueológico, na necrópole de Saqqara. As novas descobertas datam dessa data que a gente viu. Então, só para ter uma ideia de algumas coisas que foram descobertas, né? Interessante. Então você vê que existe é aquele mesmo desenho, tá? É sempre o faraó em detalhe aqui os cachorros aqui, né? Os lobos aqui, cachorros aqui do lado, né? Tudo aqui é a veneração ao faraó, inclusive os tamanhos, né? Você vê tamanhos bem diferentes o faraó sempre muito maior, né? Desenhado aqui, ó, do que as pessoas, né? Tudo isso bem detalhado aqui. Então aqui é o barco, né? Que leva eles para o céu, uma crença que eles tinham ali no povo também. Então a história do Egito, bom, tá se descobrindo mais coisas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Depois eu vou mostrar alguns OVNIs novos, inclusive de dezembro, que apareceram no Egito. Importante, né, complementar. Se você não acreditava em OVNI ainda, bom, temos uma série nova aqui da CIA, depois assista. Então eu vou falar, só trazer um pouquinho, porque vale a pena, o Êxodo, tá? O Êxodo é a saída do povo judeu do Egito. Então os faraós, sim, eles escravizavam o povo trabalhava, porque você acha que eles seriam semideuses alienígenas? Filhos de alienígenas com humanos? Bom, só sei que eles comandavam. Então, aqui Moisés, né, toda essa parte, disse o Senhor
Depois o Senhor disse a Moisés, né? História do Êxodo, Antigo Testamento. Vai a Faraó e diz-lhe assim: assim lhe diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva. Então a gente vê aí uma desavença entre Deus e os alienígenas, possivelmente, né? Dizendo a Moisés: não, vocês me servem, não servem o Faraó mais, né? Então tudo isso tem a época do deserto que a gente conhece. Tudo isso eu queria trazer para entender, né, o que pode ter ocorrido aí. Uma treta entre Deus e o filho dos faraós, né, os filhos alienígenas de Faraó. Então, com isso teve a libertação, né? Amanhã fará o Senhor essa terra. Então, depois, não vou entrar demais, mas Êxodo é uma parte interessante, né? Inclusive as pragas do Egito foi tudo parte disso, né? Porque se recusares deixar-los ir, né? Se o faraó recusar libertar vocês e ainda por força os detiveres, né? Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, o que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, então tudo isso, tá? O canal, não estou entrando muito em coisas religiosas, entre aspas, mas tem uma história bem interessante a ser olhada no contexto, tá? Sim, pode ser que os faraós foram filhos de deuses, entre aspas, né, alienígenas, com humanos, e aqui é uma ordem de Deus falando assim: olha, seu povo se liberte disso. Você sabe um pouco mais, escreva nos comentários. Só falando um pouquinho do Êxodo, que é importante no contexto, né? O Êxodo, então, é o mito fundador dos israelitas. Um abraço a todo mundo, todo o povo judeu aí, tal como descrito na Bíblia hebraica, né? Então, o stricto sensu refere-se à fuga dos israelitas do Egito, tal como é descrita no livro do Êxodo, né? E pode abranger também posteriores legislações e andanças pelos desertos. Então, eles saíram dali, eles ficaram 40 anos andando no deserto e Deus dando maná para eles comerem, né? Isso é uma história, mas pode ser muito verdade pelo volume de coisas novas que a gente está descobrindo, né? Então separaram andanças desertos que separam o Egito de Canaã, descritos no livro Levítico, Números e Deuteronômio. A narrativa é um produto, né, do período do exílico e pós-exílico, porém o centro da narrativa é o mais antigo, referindo principalmente nessa época aqui, tá? Então, dizem que o livro do Êxodo conta como Moisés liberou os israelitas em sua fuga do Egito, através da região desértica do Monte Sinai, onde Deus, então a gente está entendendo até um pouco mais, porque tem Deus, então talvez estava contra os aliens. Possibilidade. Por quê? Elon Musk, né? O maior bilionário do mundo hoje, disse sim, as pirâmides foram feitas por alienígenas. É óbvio, tá aqui no card, confira. Revelou-se e ofereceu uma aliança. Eles deveriam seguir a sua Torá, a lei, né? E em troca, ele seria o seu Deus, ele lhes daria a terra de Canaã. Então, bom, informação nova. Será que, sim, os faraós eram alienígenas e Deus libertou a humanidade do controle desse grupo? Seriam os faraós reptilianos? Não sabemos. Seriam alguns reptilianos dirigindo ainda alguns países britânicos? Não sabemos. Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos OVNIs novos do Egito. Objetos nas pirâmides do Egito, 7 de dezembro de 2020. Vamos lá, que a gente tem muita coisa nova chegando. Oh my God, what else? What's that? What is going on? Move to the left really quickly, didn't it? Oh my God. Just move then. That was fast. What is going on? Now it's... Right, I feel like it's looking at us. Why is it staring at us? It's got a thing on your nose. What? Oh no. Oh my God. Nave mãe, com a saída de vários OVNIs ali. Look how quick it's moving. What's the most bizarre thing that's in this area? Isso são Oh my God. OVNIs, tá? E aqui é a nave mãe. Egito. Oh my God. It's coming apart. Olha ela se abrindo, né? Eles estavam juntos. Ela se abrindo, ó. E aí?
tudo começa a fazer sentido. Captura objetos acima das pirâmides do Egito. Imagens novas. Naquela época eles não tinham câmeras. Mais uma imagem, ó. Vídeos inexplicáveis. OVNIs filmados no Cairo, Egito, sobre grandes pirâmides. Então é a mesma, só para mostrar. Imagine, a gente tá falando há 5.000 anos atrás. 2.500 anos, né? Antes de Cristo, mais 2.000 e pouco, 2.020 anos nossos. Quase 5.000 anos, 4.000 e poucos anos atrás, né? Quase 5.000 anos. No. Eles dando origem, né? Ao povo egípcio. I feel like Aos faraós, né? Dominando a humanidade, os alienígenas. E Deus mandando a libertação pro povo, que estavam sob o controle, né? Dos faraós. Faz sentido? Isso você não tinha visto antes. Agora, talvez faça um pouco, né? O que você acha? Escreva nos comentários. Ó, ovos esféricos, né? Capturados sobre o Egito em 2013. Então tem muito aqui, outros filmados em 2013, tá? Essa região é bem forte para OVNIs, inclusive, tá? A gente vai ter o deserto do Saara, que é gigante ali. Tudo, né? Levando aí, ó, mais alguns aqui de avião mesmo, tá? Filmado de avião. Então temos muitas fontes novas, inclusive, tá? Aqui, ó, é um grande objeto em frente ao Sol do Egito. Mas que não é no Egito. Eu não sei se aquele lá é o Sol, mas note que tem algo na... Olha só, já teria o som original, mas basicamente, ó, na frente do Sol no Egito, um objeto. E não é a Lua, né? Olha que interessante. Um grande objeto passando na frente do Sol. Então, muitas novidades aí, né? Egito anuncia grandes descobertas, né? Tem o Museu do Cairo, que é muito legal também. Tem toda a parte de arqueologia, descobertas, inclusive múmias, várias múmias. Nesse museu, Tutankhamon, inclusive o original está nesse museu. E é tudo em escala muito grande, muito interessante. Mais filmagens, tá? Aqui do Egito, trazendo só algumas novas para vocês. O que você acha de tudo isso? Depois de descobrir, né, essas novidades, né? Muitos avistamentos aqui também, olha que interessante. O que é isto, né? Alguma coisa nos céus do Egito. Pode ser um satélite, mas vamos ver um pouquinho mais. Olha que interessante. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Egito anuncia novas descobertas, né? Será que vão revelar que Elon Musk já disse, né? Já disse sobre isso, que sim, as pirâmides foram construídas por alienígenas. É óbvio. Está óbvio já para vocês? Ou não? Escreva nos comentários. E tem gente que ainda não acredita. Incrivelmente, né? Mas temos a série Os Arquivos da CIA no canal. Então, agora acho que não dá mais para não dizer, né? Aos poucos as peças estão se juntando. E a história foi escrita errada. Sim. Se foi escrita errada, foi ensinada errada. Então tudo... será um período de iluminação, né? Novos conhecimentos para a humanidade. Estamos vivendo esse período. É basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo para você. O que você achou de tudo isso? Muita coisa, né? Nova. Aqui atrás tem as pirâmides. Eu vou mostrar aqui, ó, o helicóptero. Isso aqui é real, tá? Tá em Ábidos, no Egito. Foi descoberto. Helicóptero. Satélite. Vou mais para cá. Avião. E uma abelha gigante ainda. Ali abelha gigante, hein? O que você acha? Tudo isso é real. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se você é novo, já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilha. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo que vale muito a pena. Gradualmente mais pessoas vão entender, né? E você já tá na frente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.